Bom dia, seres despertos. A esperta aqui tá começando a live lá no outro perfil. Aí a hora que eu olhei assim, que eu falei assim, gente, eu tô aqui encaminhando a live, né, pra chamar o pessoal. Eu tô vendo que tá diferente. Aí a hora que eu olhei o perfil, tô no perfil errado. Então, bom dia pra vocês. Eu já tinha falado, né, no início da outra live, que eu pensei muito nesse tema como ponto inicial de partida, porque é um ponto profundo que é abordado dentro da metodologia do DSM, que é o trauma infantil e os principais aspectos, tá? E um pouco de como isso reflete na vida adulta. Deixa eu só compartilhar aqui para as pessoas entrarem, porque tinha gente que já estava perguntando do horário, se ia ser 8, se ia ser 8h30. E compartilhando. Eu acredito que esse tema é muito importante pra gente já começar a construir aqui, ó, uma linha de raciocínio dentro da nossa história. E eu tô aqui fazendo unha, entregando conteúdo, porque o que importa é a gente ter esse bate-papo sobre esse tema que é muito importante. Então, deixa eu só terminar de encaminhar aqui. Para as pessoas, quem estiver entrando aí também, encaminhe. Para quem tiver interesse em assistir a live sobre esse tema, para a gente conversar e abordar um pouco mais. Todos os dias, a live de 8h30, nós teremos a duração aí de uns 20 minutos, tá? Senão a gente não consegue abordar todos os temas. E vai ser até o dia 31 que nós teremos essa live nesse horário. Então, prontinho aqui, já encaminhei. Pronto. Então, por que esse tema? E eu pensei em uma frase específica que tem uma música do Rapa, né? Que ele fala, às vezes eu falo da vida, às vezes é ela que me diz. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? E isso pode ser o trauma, né? Que muitas pessoas vivenciaram lá na infância e que essa paz, ela não consegue ser conservada porque o trauma, o efeito do trauma, ele fica latente. O principal ponto a se pensar diante desse tema é que não envolve somente a experiência traumática vivenciada pela criança. Tem todo o contexto familiar, como que essa criança mesmo, como que ela vai digerir, como que ela vai administrar essas emoções que teoricamente é uma criança. Essa criança ainda não tem um filtro, então é claro que tudo aquilo vai virar um complexo, né, conturbador dentro dela, mas cada caso é um caso específico. Não quer dizer que se a criança sofreu um abuso sexual na infância, ou uma perda, ou um evento muito impactante na vida dela dentro da família, ou ali na convivência com os pais, né? Um momento ali de abordagem mais incisiva desse pai ou dessa mãe, que essa criança vai corresponder da mesma forma, que todas vão corresponder da mesma forma. Porque cada criança é cada criança. Tem a questão da personalidade, tem a questão de como que essa criança vai ser respeitada e abordada. Tem a questão de, será que essa criança ela vai comunicar o fato, né, com alguém? Ela vai ter uma rede de apoio, um suporte? Ou quando ela decidir contar e compartilhar isso, será que ela vai ter esse apoio, essa rede de suporte? Então, é a gente pensar nesses vários aspectos, nessas várias questões que estão ao redor do contexto traumático que essa criança vai vivenciar. E então,
as pessoas tendem a sempre colocar uma regra, né? Se viveu um evento traumático na infância, essa criança vai assertivamente enfrentar um quadro depressivo, ansioso, né? Um transtorno de estresse pós-traumático, como eu já mencionei. Depende de como essa criança vai lidar. Depende de como a família vai abordar essa vivência junto da criança. Depende do meio ali externo onde essa criança vai vivenciar. Será que essa criança, além de ter vivenciado o evento traumático lá na infância, ela vai ali continuar a sua vida? O meio externo é violento? É um meio que vai contribuir para acentuar os efeitos desse trauma vivenciado aqui na cabecinha dessa criança? Porque nós podemos ter também a desconexão dessa criança com os entes ali familiares. Essa pessoa pode não conseguir se conectar mais às pessoas da família e também aos coleguinhas ao redor. E levar isso para a vida adulta, né? Sempre desconfiando das pessoas, não conseguindo estabelecer um vínculo de confiança, um vínculo amoroso, por não se sentir amada ou por não conseguir amar. Essa criança pode vivenciar um excesso e também experimentar da sensação de controle pelas pessoas e pelas situações. Bom dia. Vou pegar o vinho aqui, tá? Pelas pessoas e pelas situações externas. Por que a busca desse controle? Para ela não vivenciar mais as emoções que sobressaíram lá na infância e que continuaram a perpetuar ao longo da vida. Mas essa criança também, além dessa desconexão, ela pode sofrer algum tipo de amnésia, né? Que é aquele esquecimento. Essa criança não consegue lembrar mais das experiências de um período da infância dela. Porque esse evento traumático foi tão impactante que a forma com que o cérebro dela encontrou para conviver com aquelas emoções que sobressaíram de uma forma tão intensa foi apagando aquele período. Por isso que muitos adultos não se lembram, não se recordam de uma boa parte da sua infância. Quer dizer que é assertivo dizer que 100% dos casos esse adulto sofreu um evento traumático porque ele tem esse esquecimento? Não, porque nós não podemos generalizar. Mas pode ser sim um ponto a ser pensado, né, para se trabalhar ali com essa pessoa, do porquê que ela tem essa amnésia. Quais estratégias e quais ferramentas nós podemos utilizar para que essa pessoa, esse adulto ou esse jovem adolescente hoje possa resgatar um pouco dessa memória e até mesmo identificar, detectar esse trauma, detectar essa memória para então trabalhar em cima desse evento traumático que essa pessoa não deu conta e que houve aí um pouco dessa amnésia. Então nós podemos pensar em várias coisas, né? Os quadros depressivos, ansiosos, que são desenvolvidos e vivenciados através desse evento traumático e que essa pessoa leva por uma vida, por uma jornada junto dela, não conseguindo estabelecer um ciclo saudável emocionalmente falando para conviver ali no trabalho, para desenvolver uma vida financeira equilibrada, para conseguir vivenciar relacionamentos afetivos e ter a entrega, como eu mencionei anteriormente, de confiança ou confiar, né, na outra pessoa, estabelecer esse vínculo. E muitas vezes essa pessoa pode até repassar essas emoções que vieram, né, desse trauma vivenciado pro filho, para as pessoas que convivem ali agora no seu ciclo familiar, porque ela não consegue lidar com isso. Mas também ela pode se transformar tanto numa pessoa muito tímida e muito retraída,
por não conseguir lidar com aquilo, ou ela pode também se tornar uma pessoa muito estressada, né, muito explosiva, porque também não consegue administrar de uma forma equilibrada essas emoções. Então, é uma temática profunda, mas que eu decidi trazer para a gente poder pensar, para a gente poder refletir, porque tudo pode ter como ponto de partida inicial a vivência, a experiência desse trauma lá na infância. E que a metodologia aborda, sim, essas questões e traz também ferramentas e estratégias que vocês irão aprender para lidar com os efeitos desse trauma. Para romper esse ciclo, né, que te condicionou às vezes a um padrão de comportamento negativo por uma vida toda, né? Você passou aí não só a infância, a adolescência, foi para a vida adulta com os reflexos desse padrão de comportamento negativo advindo desse evento traumático. E aí você irá aprender as ferramentas e as estratégias necessárias. Bom dia, Júnior, tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Você irá aprender, então, dentro da metodologia, as estratégias e as ferramentas necessárias para lidar com os efeitos desses traumas que você possa ter vivido na infância. Você vai saber, mas eu não sei, né? Eu tenho aqui determinados sintomas, eu tenho uma abordagem que eu suspeito, mas eu não me recordo, eu não sei se eu vivenciei um trauma. Dentro da metodologia, né, enquanto você estiver aprendendo toda a abordagem do conteúdo, você pode identificar que sofreu um evento traumático. Você pode vivenciar os efeitos dele e não saber assertivamente que vivenciou esse trauma. Mas dentro da metodologia, aprendendo e vivenciando todo o contexto, toda a abordagem, toda a dinâmica que será proposta para vocês, vocês podem conseguir sim descobrir. E é o caso de várias pessoas que descobrem depois da vida adulta e que acessam lá no inconsciente o trauma que foi vivenciado lá na infância. Porque muitas vezes, como acontece essa amnésia desse período todo da infância, esse adulto não se recorda quase nada da infância, é de fato que ela não vai se recordar do evento traumático que ela vivenciou. Né? Porque existe ali esse mecanismo cerebral que foi criado exatamente para proteção desse adulto, né? Dessa criança que se tornou esse adulto. Então, dentro da metodologia, ela terá ferramentas também, ela aprenderá a usar as ferramentas para poder acessar o inconsciente e, quem sabe, identificar, detectar esse trauma vivenciado por ela. Então, dentro dessa live de hoje, é esse ponto de partida que eu acredito ser muito importante na vida de cada um de nós, porque a vida não é perfeita, os pais não são perfeitos, a gente não tem uma receita de bolo, né, propriamente dita ali para ser seguida. Claro, a gente tem as nossas crenças, a gente tem os limites, né, aquilo que a gente acredita, os valores dentro ali da família, os valores culturais, para a gente poder criar os filhos. Mas não existe a receita de bolo, não existe uma perfeição. Então, é aceitável, é normal que às vezes as crianças experimentem desses eventos traumáticos. Às vezes um mais impactante ou mais negativo, mais drástico, assim como, né, o trauma do abuso sexual na infância, que é muito sério, que é uma abordagem que tem que ser feita de uma forma que tem que ter um conhecimento, tem que ter uma estratégia, tem que ter todo um cuidado para abordar isso, tanto com a criança, se ainda ela for criança, quanto até mesmo com esse adulto, né? Para que você possa direcionar essa pessoa de uma melhor forma, direcionar com leveza, para que ela possa trabalhar tudo isso dentro da mente dela e então conseguir estabelecer um novo ciclo,
um novo condicionamento e compreender a causa de tudo aquilo que ela vivenciou. Então, a live de hoje foi para trazer esse ponto inicial de partida e que vocês irão aprender e aprendem esse tópico de uma forma mais profunda dentro da metodologia. Que vocês possam ter um bom dia e reflitam aí dentro desse tema abordado hoje, agora na live, dentro desses minutos, e sobre a frase inicial que essa música do Rapa traz, que é muito interessante. Então, um grande abraço para vocês e até amanhã. Você me fez tirar um bife. Fiz. Fazendo movimento junto, então me tirou.